E um dos pontos que eu tenho aqui de grande dúvida em relação ao papel da secretaria junto aos empreendedores, no caso eu representando empreendedores aqui, é como que a secretaria está vendo esse movimento, principalmente no agronegócio, que hoje, eu costumo falar isso para todo mundo, no Brasil é um dos mais evoluídos quando a gente fala de tecnologia no campo. A gente tem empresas na Europa, temos empresas nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Quando a gente olha para o Brasil, sem sombra de dúvidas, o Brasil, ele hoje é líder em inovação no campo. Como que a secretaria vê isso hoje? Bom, primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Acho que são excelentes esses bate-papos para que a gente desmistifique o que é a inovação e de que forma a inovação toca a vida de cada um de nós. Então, acho que dentro desta lógica que a gente pode conversar um pouquinho. E eu adorei a tua pergunta, né? Quando tu colocas de que forma a secretaria está se relacionando com este mundo, né? Com este novo mundo que está sendo colocado, com a nova economia, onde cada vez mais empresas intensivas em tecnologia, intensivas em conhecimento, estão sendo aquelas que estão nos levando para o futuro. Quando nós falamos no agro, nós estamos falando do principal motor do nosso estado e do nosso país, né? Nós não temos como desvincular o estado do Rio Grande do Sul e mesmo o Brasil como sendo um estado onde o agronegócio, as agrotecnologias, o setor agroalimentar, até nós poderíamos dizer, tem uma enorme importância e olhando a cadeia como um todo. Então não é somente um segmento, você está falando de diferentes elos, de diferentes segmentos que se conectam numa enorme e pujante cadeia produtiva. E de que forma a secretaria se conecta com toda essa questão do agro? Primeiro, que as políticas públicas que a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, ela trabalha, ela busca, então, construir políticas públicas que se conectem com os diferentes atores importantes na construção do que nós chamamos os ecossistemas de inovação. Então, aqui nós estamos falando, sim, da academia, das universidades, onde o conhecimento é construído. Nós estamos falando do poder público nas diferentes esferas, inclusive no poder público municipal, porque eu costumo dizer que a vida acontece nas cidades, então nós precisamos nos relacionar com o poder público dos municípios. E, para além disso, o outro componente importante neste processo são as empresas. E as empresas de diferentes portes. Então, desde as empresas já consolidadas, que talvez num primeiro momento não tinham a inovação entranhada, né, nas suas questões, mas que estão aprendendo a lidar com isso, até aquelas empresas que já nascem tecnológicas, né, que são as startups. Né? E, então, as políticas públicas elas são pensadas nesta relação com os diferentes atores do processo. Bom, e aí o agro, né, onde o agro entra em toda essa questão. Se nós olharmos hoje, sem dúvida, em todos os editais, programas que a Secretaria tem executado, mesmo aquelas não focadas no agro, mas aquelas de amplo espectro, o agro é o setor que demanda mais políticas da Secretaria. Então, quando abrimos um edital, né, nos diferentes editais que já rodamos, seja Tec Futuro, Inova RS, Clusters, HITs, né, as diferentes nomenclaturas, o agro sempre está presente, porque nós temos uma tradição muito grande, né, de formação de cérebros qualificados, nós temos uma massa crítica muito importante para a área do agro. Além disso, nós estamos trabalhando cada vez mais, como estamos agora aqui na Arena Agrodigital, né, junto à Expo Direto, cada vez mais eventos que trabalhem a temática da inovação. Né? Tem suporte para isso. Tem suporte. E por que é importante isso? Porque isso começa a trabalhar a cultura da inovação. Então, aqui a gente está num exemplo de um evento que foca inovação no agro, mas, além disso, nós, por exemplo, como governo do Estado, no ano passado, junto à Expo Inter, nós tivemos o RS Innovation Agro, que foi justamente um espaço até muito semelhante com esse, de aproximação de startups, speakers, painéis, discutindo o tema. E quero chamar a atenção aqui do South Summit Brasil, que também é uma estratégia de trabalhar a cultura da inovação no nosso estado,
Que vai ser agora, início de abril, né? Final de março, 29, Março. 30 e 31 de março, onde, junto ao South Summit, nós temos a competição de startups. Né? No ano passado, que foi a primeira edição no Brasil, nós tivemos mais de 1.000 startups do mundo todo concorrendo, muitas da área do agro. E este ano que eu quero chamar a atenção, que nós duplicamos o número de startups nesta competição, foram 2.020 de mais de 50 países, e entre as 50 finalistas, nós temos representantes do estado do Rio Grande do Sul, a maioria ligada ao setor das agritechs, do agro. Legal. Então, o que tu falas é perfeitamente colocado dentro deste contexto. É o que a gente vive na secretaria. O quanto nós somos pujantes e o quanto nós temos ainda a avançar na questão vinculada à agrotecnologia e ao agronegócio.